O país de Wano estava debaixo da tirania do Kaido por 20 anos, sendo privado de itens básicos, aonde um simples copo de água era um artigo de luxo. E após a sua queda, um novo recomeço está surgindo, mas um inimigo implacável está à espreita, pronto para tomar o país, já que a barreira chamada Kaido não existe mais. Como Momonosuke vai guiar o Wano nessa nova jornada, e será que ele vai se tornar tão forte quanto o Oden e fazer o significado do seu nome uma realidade, se tornando o incomparável? Eu tenho essa resposta e ela vai te surpreender, e eu vou te contar ela agora, nesse vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Shogun Anime. Esse episódio foi legal demais, tem detalhes interessantes que tem aqui que não apareceram no mangá e eu vou trazer para vocês. E para você que é novo por aqui, se inscreve no canal que já me ajuda demais, mas se você já é de casa, manda aquele like. E agora, bora para o vídeo. E o episódio começa na Terra Sagrada. Os Goroseis comentam que Nika finalmente despertou novamente no mundo. Eles lamentam que dois Yonkous tenham caído ao mesmo tempo. E isso é algo que eles não serão capazes de esconder. Eles têm a certeza de que a notícia logo se espalhará por toda parte. E se perguntam o que devem fazer agora. Os Goroseis contatam os navios que estão perto do país de Wano e perguntam se é verdade que Zunisha desapareceu. O agente da CP0 que escapou do país de Wano confirma que é verdade. Zunisha desapareceu na névoa. Um dos membros dos Goroseis diz que então as fronteiras do país de Wano ainda estão fechadas e que a ilha é ainda uma fortaleza impenetrável. Outro membro dos Goroseis diz que o grupo do país de Wano deve ter mudado de ideia, dada a situação em que a pessoa tomou a decisão é alguém muito inteligente. Com as fronteiras ainda fechadas, o governo mundial não pode enviar um exército para poder tomar o país. Os Goroseis dizem que, pelo menos, os agentes que estão lá poderão trazer a Nico Robin. O agente da CP0 diz que sim, mas, de repente, há uma interferência no Dendemushi. Alguém diz aos agentes da CP0 para poderem ficar aonde estão, já que ele está a caminho. Nós já sabemos que a prática de encobrir as notícias por parte do governo mundial com a ajuda do Morgans é bem recorrente, só que dessa vez, dois Yonkous caíram de uma só vez. E isso é um feito muito surpreendente. E esse roubo da transmissão do Dendemushi aqui no anime ficou bem explícito quem foi, mas no mangá não tivemos essa clareza. Por isso que eu gosto de acompanhar nos dois formatos. E quem interferiu é o personagem que aparece no final do episódio. Mas a cena muda para a capital das flores e o narrador comenta que o país de Wano está comemorando por terem encerrado os 20 anos de terror que vivenciaram até agora. Já dentro de Onigashima vemos o Hawks e o Drake conversando e ambos estão muito feridos. Hawks pergunta ao Drake se ele é da marinha. Drake diz a ele que não vai responder. Drake diz ao Hawks que o vê muito mal e que as cartas lhe disseram que ele sobreviveria se não traísse o Kaido. Hawks diz que quando viu o Kaido pela primeira vez, ele viu a morte e por isso acabou sendo o seu subordinado. No entanto, o Kid e o seu bando, que estavam na mesma situação que eles, lutaram contra o Kaido. Hawks diz que mesmo tendo visto a derrota do Kaido contra o Luffy e os demais, ele não poderia fugir com o rabo entre as pernas depois de tudo o que havia acontecido. Drake se lembra do momento em que disse ao Hawks que ele quisesse mudar de lado. Esse era o momento, e Hawks lhe disse que havia alguém com 1% de chance de sobreviver até o dia seguinte. Drake pergunta a ele quem era a pessoa de quem ele estava falando, e o Hawks diz que era ele mesmo, e depois cai inconsciente. Base, o Hawks foi de base, galera, mesmo sabendo que a probabilidade estava contra ele, e isso só para não poder se igualar ao Kid. E uma coisa bem interessante é que em Wano vai renascer bastante a Akuma no Mi. O Orochi, a do Hawks, a do Kaido e da Big Mom. Essas são as que eu lembro agora. E tivemos um breve salto no tempo, e já se passaram 7 dias desde a batalha e vemos o que está acontecendo por todo o país de Wano. As pessoas dizem que não é para remover as decorações do Festival do Fogo, pois
O Shogun disse que haverá outra festa em breve. Na escola, as crianças têm um novo professor, em vez da senhorita Sarahebi, que lhe diz que devem aprender a história dos heróis de seu país e que eles vão começar com Kozuki Oden. Alguns cidadãos ficam surpresos ao saber que a cortesã Komurasaki era a verdadeira filha de Oden, que foi salva do castelo em chamas há 20 anos atrás por Kawamatsu, o Kappa. Eles também ficam surpresos ao saberem que Kyoshiro, o chefe do clã Yakuza, era na verdade Denjiro, dos Bainhas Vermelhas. Eu achei legal demais o destaque que eles deram para o garoto bebendo água limpa. Pode parecer algo simples, mas era algo que era praticamente impossível há dias atrás. Já na Fazenda Paraíso, as pessoas falam sobre o guerreiro que derrotou Kaido, o guerreiro Joy Boy. Alguns ouviram que ele não está mais no país de Wano, e outros dizem que é uma pena que ele não possam encontrar um herói no nível do Deus da Espada. Já em Ringo, Kawamatsu e Kinemon conversam perto do templo. Kinemon quer construir um santuário lá para que os falecidos possam ver a capital como fez o Ryuma, Deus da Espada. Nesse santuário, poderão homenagear Oden e os outros ao redor dele poderão fazer o mesmo com os daimyos que lutaram pelo país de Wano, como Yasuye. Eles também poderão homenagear os seus companheiros, Ashura e Izou, que morreram em batalha. Onimaru chega aonde Kinemon e Kawamatsu estão. Ele está muito feliz. Kawamatsu está também muito feliz por ter visto que Onimaru sobreviveu. Marco também chega. Kinemon pergunta a ele se ele concorda com as suas palavras. Marco diz que sim, que não há nada melhor do que poder descansar em sua terra natal. E o Marco se arrepende de ter sobrevivido no lugar de um dos seus companheiros novamente. Kawamatsu diz que a mesma coisa acontece com ele e Kinemon, e diz que eles deveriam orar pelos seus heróis que não poderão voltar mais. Provavelmente esse conto de Joy Boy ter derrotado o Kaido está sendo contado por Momonosuke ou Yamato, pois eles eram os únicos que sabiam disso. Alguns viram o Luffy com um rosto grande quando ele tomou o ataque do Kaido no topo de Onigashima, mas que Joy Boy retornou foi contado por Zunisha para o Momo e Yamato ouviu de tabela. Então, quem deve ter contado isso para o povo pode ser um deles. Já Yamato está sentado no telhado do Shogun. Yamato está com fome, embora se recuse a dizer isso. De repente, Hiyori chama seu irmão Yamato para poder dizer que Luffy e Zoro acordaram. Hiyori dá uma voadora no seu irmão, embora Momonosuke diga que não doeu nada. Vemos que Luffy e Zoro acordaram e de repente querem carne e saquê. Momonosuke pede comida para eles. Luffy e Zoro pedem mais, mas Momonosuke diz para ele não comer muito porque hoje haverá uma grande festa. Momonosuke estava esperando por ambos acordarem para poder celebrar com toda a cidade. Luffy e Zoro olham para ele de uma forma estranha porque não sabe quem ele é e Momonosuke diz com raiva quem ele é. Luffy fica surpreso, mas depois se lembra que é verdade que ele havia se tornado um adulto. Zoro diz ao Momonosuke que ele tem um corpo impressionante, pois herdou isso do Oden. Ele então diz que gostaria de tentar derrotá-lo. Momonosuke diz para ele parar, então vai para cima da Nami pedindo a sua ajuda. Ele diz a ela que aqueles dois estão incomodando enquanto pega no seio da Nami. Nami dá um soco em Momonosuke para poder fazer soltá-lo. Momonosuke diz a ela que ele ainda tem 8 anos e enfatiza que o golpe não machucou nada. Nami fica em silêncio pensando que o Momonosuke diz é verdade. Luffy e Zoro diz que Momonosuke ainda é um idiota. Por sua vez, Sanji e Brook zombam de Momonosuke dando-lhes boas-vindas ao mundo dos adultos, dizendo que ele perdeu os seus privilégios. Yamato coloca uma bandeja na cabeça de Momonosuke. Assim, ele se parece com Oden e diz que ele tem a mente de uma criança, mas o seu corpo é do Oden. Momonosuke diz para Yamato parar de colocar a bandeja toda vez que ele o vê. Yamato diz a ele que ele tem um corpo poderoso graças a seus pais, que ele deveria agradecer a eles. Ele também diz que está convencido de que Momonosuke se tornará o melhor samurai do país de Wano. E Momonosuke diz que trabalhará duro para poder alcançar esse feito. Wano antes não era invadido por dois fatos: as suas fronteiras estão fechadas, tornando ela uma fortaleza natural, e Kaido estava lá. Wano é bem almejada pelo seu Kairoseki, que o governo mundial só conseguia por ter uma relação com Orochi,
Mas agora, com a queda do Kaido, o Wano vai voltar a ser um lugar de disputa pelos seus recursos. Então, o mais viável a ser feito é o Momonosuke ficar bem forte o mais rápido possível. Eu vejo que ele vai ter um crescimento bem acelerado, já que aparentemente herdou algumas características do Oden. E com todos os seus bainhas à sua disposição, eu vejo que após a reconstrução do país Wano, eles vão focar em seu treinamento bem pesado. Vai ser top demais daqui a algum tempo se vermos ele dominando o seu fruto da mesma maneira que o Kaido. Momo vai ser um reforço crucial para o Luffy no dia que a grande guerra chegar. Já Nami diz para Yamato que é melhor eles tomarem um banho antes da festa, agora que a sua oração acabou. Luffy pergunta sobre o que eles estão falando e Jinbe diz a ele que é uma tradição no país de Wano as pessoas pararem de fazer coisas importantes para elas em troca de deuses os ajudem com suas orações. Yamato diz que não comeu nem tomou banho nos últimos dias por causa do Luffy e do Zoro. Luffy agradece e diz para Yamato que certamente, graças ao seu sacrifício, tanto ele e Zoro se recuperaram. Jinbe diz que Yamato é uma pessoa ótima. Zoro diz que é verdade e que eles não estão tão sujos quanto ele esperava. Hiyori diz a ele que é graças ao fato dela estar limpando eles enquanto dormia. Sanji fica bravo ao ouvir Hiyori e diz que o Zoro vai trocar algumas palavras com ele depois. Zoro então se lembra das palavras que o Sanji disse quando estava lutando contra o Queen, que mesmo que depois que a batalha terminasse, se ele visse que ele não era mais o mesmo, que era para o Zoro matar. Zoro então vai para cima do Sanji e diz que ele voltou do inferno para poder matá-lo. Sanji diz para ele se acalmar porque tudo já foi resolvido. Yamato diz a Nami que não há banho misto no castelo e Kiko pergunta a Nami se ela não se importa de tomar banho com as meninas. Já no banheiro, vemos que Yamato está tomando banho com os homens. Tanto Sanji e Brook se perguntam se eles estão sonhando. Momonosuke não acredita que Yamato está agindo tão alegremente. Já no banheiro feminino, Nami diz que os homens estão fazendo muito barulho. Tama toca nos seios da Nami e diz que quando ela crescer, quer ser tão fascinante quanto ela. Kiko diz que no passado ela tomou banho com Oden e os homens, mas foi muito constrangedor para ela. Hiyori diz a ela que as palavras de Okiko trazem boas lembranças, embora agora ela seja mais velha. Já na cidade, as pessoas anunciam que a festa é hoje e que devem avisar a outra parte do país para poderem participar. Essa parte do banho na animação era uma das cenas que eu estava mais esperando, para poder ver a reação do Sanji e do Brook. E finalmente já estão nessa parte um pouco mais descontraída. Isso demonstra que uma nova era chegou para o povo de Wano. Já no Porto Tokage de Odon, vemos que os reparos do navio e do Frank Shogun foram concluídos. Beppo e Killer e os outros piratas alucinam com o robô. Kid diz à sua tripulação para não se distrair muito e ficar de guarda até que eles zarpem. Killer diz que com certeza a notícia do que aconteceu já está na boca de todos e que agora eles vão tomar o lugar dos Yonkou como alvos do mundo inteiro. Lau diz que ele está certo e que devido às fronteiras do país de Wano estar fechada, eles não têm como saber o que está acontecendo lá fora. Beppo diz que certamente a recompensa do seu capitão e do resto subiram para números nunca vistos antes. O Apu aparece ao lado de Envy com o jornal na mão. O Apu diz que não sabe onde os jornalistas conseguiram as suas informações, mas as recompensas estão muito interessantes no jornal. O Kid diz a ele que certamente foi ele mesmo que deu a informação. E o Apu pergunta se eles querem ver o jornal porque tudo está escrito aqui. As suas novas recompensas e aqueles que serão chamados os novos Yonkous. E mudamos de cena para o lado de fora de Wano. Lá podemos ver alguém com uma flor nas costas voando enquanto fala pelo Dendemushi. E essa pessoa que ele está conversando é o almirante de frota Akainu, que está perguntando aonde ele está. E essa pessoa é o almirante Touro Verde, que fala a sua localização para o Akainu que está nos arredores do país de Wano. E o Akainu fala para o Touro Verde não fazer nada desnecessário. O Touro Verde pede para que ele apenas confie nele. Kid está mais do que certo após ele não saírem de Wano. É bom eles ficarem bem ligados. Em breve saberemos as suas recompensas que estão em outro patamar. E quem passou a informação para o jornal, descobriremos no próximo capítulo. E finalmente poderemos ver o almirante Touro Verde, porque na Reverie só vimos a sua silhueta.
Ele era quem estava no início do episódio roubando o sinal quando Gorosei estava conversando com a CP0. E teremos um capítulo bem legal semana que vem, como foi demonstrado no preview desse capítulo. Pelo que eu vi, vai ter cenas a mais que não apareceram no mangá e vai ser bem legal ver essa animação. Meu muito obrigado por você que chegou até aqui. Até o próximo review. Tem mais 2 vídeos aqui no final desse vídeo. Tamo junto, até o próximo capítulo. Tamo junto e fui!